bom dia, família Abrindo Caminhos. Então, como nós tínhamos combinado, hoje é o dia da nossa prática para nós aprendermos essas lindas bonequinhas feitas de fuxico. Vocês vão ver que é fácil e, embora nós vamos usar nossas técnicas de costura, vai ser bem tranquilo e bem fácil para vocês, tá bom? Vamos lá? Então tá, como eu tinha falado para vocês, nós vamos usar alguns moldes de tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui eu usei para fazer o corpo um prato um pouquinho maior. A cabeça vai ser um pouquinho menor do que o corpo, então eu usei essa embalagem aqui, que é uma tampinha de uma caixa. Para fazer os pezinhos e as mãos, vocês podem usar uma tampinha um pouco menor, sempre em tamanho decrescente, tá? Se vocês quiserem fazer a mãozinha um pouco menor do que o pé, vocês podem usar daí um quarto molde um pouquinho menor, tá? Mas essa bonequinha aqui, eu fiz todos com o mesmo tamanho do pezinho, que seria esse tamanho aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, nós vamos fazer um fuxiquinho que é bem simples, ele é o mais fácil de todos. Aqui eu vou começar, olha, para vocês verem que vocês não precisam ter um tecido especial para fazer esse trabalho, tá? No início, vocês podem usar, como eu peguei aqui uma camiseta simples, ó, já até usei uma parte da camiseta. O que vocês vão fazer? Vão colocar o molde, vão riscar e recortar. Depois de recortado, vocês vão recortar, aqui, por exemplo, esse meu tamanho eu tinha usado para a cabeça, né? Mas o ideal seria que para a cabeça vocês usassem cores mais neutras. Aqui eu peguei esse tecidinho branco, mas pode ser marrom, né? Depende do trabalho que vocês querem fazer. Esse fuxiquinho, as crianças que são da minha turma, eles já até conhecem. É o fuxiquinho mais simples que tem. E o que vocês vão fazer? Vão começar do avesso, vão fazendo só como se fosse um alinhavo, para trás, para frente, para trás, tá? Vão colocar tudo pro lado, né, onde tem o desenhinho pro lado de dentro. Ele ficou como se fosse um saquinho. O ideal seria sempre que vocês coloquem o fio duplo, tá? Para não ficar mais fácil para vocês puxarem e não arrebentar. Aqui, se vocês não tiverem uma espuma, uma fibra para colocar como enchimento, pode usar restinhos de retalho, tá? Dá o mesmo efeito. Se vocês forem fazer um peso de porta, vocês podem colocar um saquinho, uma sacolinha com um pouco de areia, e vocês podem colocar dentro desse mesmo saquinho que nós fizemos no fuxico. Vou cortar aqui que é muito grande. Quanto mais cheio, mais bonitinho fica, tá? Só que também dá um pouquinho mais de trabalho para fechar por conta da quantidade que tem dentro do saquinho. Olha, é só isso daqui. Tá feito o nosso primeiro fuxiquinho, ó. Esse aqui seria um tamanho ideal para uma cabecinha. Mas, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar os 3 moldes que nós passamos, um pro corpo, fazer esse mesmo trabalho, tá? Depois que vocês fecharem bem, o ideal seria que sempre tivesse bem fechadinho, para não ter problema de escapar o enchimento. E se for peso de porta, fazer bem fechadinha essa colinha para não ter problema de vazar areia. Por que não pode pôr areia aqui direto? Ela fica umedecida e vai estragar todo o trabalho que vocês fizeram. Se for para vender, o ideal seria sempre que fosse bem acabadinho, bem certinho, tá? Olha, foi feito aqui um fuxiquinho. E tá pronto, gente. É só esse trabalho aqui que vocês vão fazer. E eu já deixei aqui preparado. Então, um fuxico um pouquinho menor para a cabeça, um maior para o corpo. E fiz aqui, eu tenho as mãozinhas, os pezinhos, tá? E agora vamos direto para a montagem. Vocês vão ver que é tranquilo. Se vocês tiverem uma pistola de cola quente, seria ótimo, tá? Quem não tiver, não tem problema. Vocês podem fazer tudo costuradinho. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o trabalho fica impecável também. A cabecinha, como é que vocês vão colar? A princípio, vocês vão passar a cola embaixo, ou costurar, né, ela embaixo. Deixa pressionado lá, ou vocês costuram sempre aqui ó, nas bordinhas. Porque aqui, se ficar algum ponto aparecendo, vocês podem colocar uma rendinha, podem colocar um lacinho, né? Que tudo vai ficar bonitinho. Pressiona bem. Sempre lembrando que a parte da costura, né, tem que ficar pra trás aqui, claro, né? Senão vai virar um monstrinho, não vai virar bonequinho. Vamos lá. Tá pronto, a princípio, a base do nosso bonequinho, da nossa bonequinha. Pra colocar as perninhas, ou os bracinhos, né?
Para fazer uma lembrancinha, às vezes, de aniversário, vocês nem precisam colocar os pezinhos aqui. Tem pessoas que gostam. Vou fazer aqui como se fosse só a parte de cima, para vocês verem. Tá? A montagem é bem simples. É um fuxiquinho que as crianças podem ajudar a fazer em casa. E gostaria de ter mais tempo ainda para mostrar para vocês quantas coisas vocês conseguem fazer com um pouco, às vezes, que tem em casa. Vamos supor que já tivesse agora toda montadinha, né? As perninhas, os bracinhos. Para o detalhe da cabeça, tem várias formas. Aqui eu fiz uma com um cabelinho, tá vendo? Cabelinho de lã. Por os olhinhos eu coloquei aqui botões, que muitas vezes a gente não consegue desenhar, né, pintar. Pode colar os botõezinhos. Aqui eu costurei puxando aqui para trás. Daí ele dá esse formato aqui que os olhinhos entram na peça, tá? Aqui também, para não ficar aparecendo, olha, eu fiz um outro fuxiquinho, só que sem encher, ele só puxadinho assim, coloquei para ficar na base da cabeça. Aqui pode ser um peso de porta, pode ser um presentinho. Olha, maravilhoso. Aqui, ó, essa pequenininha que eu fiz, poderia ter colocado aqui dentro um negocinho para chaveirinho, né? Faz chaveirinho, entrega de presente, um trabalho que você mesmo fez. Um chaveirinho desse você pode vender por 5, 6 reais e tá ganhando, às vezes, com um tecidinho que você não teria serventia em casa. Tá? Então, olha, uma parte importante agora, como que a gente vai esconder essa cabecinha? Vou deixar assim, ó, para vocês verem melhor. Aqui eu peguei um retângulo, olha, eu até fiz aqui, ó, dobrei e coloquei um pouquinho de cola quente, porque se você deixar, se é um tecido que desfia e você não fizer essa dobra, ela vai ficar aparecendo desfiado aqui, vai ficar feio. Então, se for malha, não tem problema, não precisa fazer essa dobra. Agora, como eu tô usando esse tecido aqui que desfia, é melhor que faça essa dobrinha aqui. Vai começar tampando essa parte aqui de trás. Então, o que nós vamos fazer? Passar um pouquinho de cola, ou costurar ela aqui, e já tampa essa parte. Pressiona, vocês vão ver que fácil que é. Vai transpassar aqui e aqui, fazendo como se fosse um xizinho, olha. E mesma coisa, se quiser dobrar, porque aqui nós vamos fazer um detalhezinho para segurar a touquinha dela. Podem costurar ou colar, como eu tô fazendo aqui. Gente, vocês podem fazer assim. Uma peça dessa, se vocês fizerem um peso de porta e venderem por 15 reais, com esse dinheiro vocês já vão lá, compram um pouquinho de tinta, ou compram uma pistolinha de cola quente, vão investindo nas coisas de vocês, tá? Para que vocês possam ter os materiais depois para fazer uma venda melhor. Aqui, vocês podem pegar do próprio tecido, ou uma fitinha que vocês tiverem aí. E tá pronta a nossa cabecinha. Faz o lacinho. Se ficar muito grande aqui, corta. Tem crianças que sabem fazer crochê, tricô. Podem pedir para as crianças fazerem um pedacinho, um retângulo de tricô ou de crochê e fazer uma touquinha. Como eu fiz esse daqui, eu fiz de feltro, olha. Dá para fazer como lembrancinha de nascimento, né? Chá de bebê. Você pode ter certeza que dinheiro vocês vão ter, tá? Uma parte agora que as pessoas podem achar assim que é muito difícil de fazer os olhinhos, tá? Esse bebezinho aqui, eu fiz ele todinho de caneta preta, essa normal. Para vocês treinarem, podem fazer com a caneta. Se vocês tiverem tinta de tecido, podem fazer também com a tinta de tecido. Vou mostrar para vocês uma forma bem simples de fazer o olho, que as pessoas falam assim, eu vou borrar, não vai dar certo. Vocês pegam um lápis, que tem uma borrachinha, ou uma ponta de pincel, né? Ou vocês podem... Vou fazer até um com a ponta do pincel, que é mais fininho, e vocês vão ver. Como fica bem fácil. Ó, só molhar ali a pontinha. E vocês precisam centralizar o olhinho. Fez uma bolinha, sem segredo. A outra bolinha, já ficou bonitinho, tá? Ou se vocês quiserem maior, como eu fiz esse daqui, ó. Eu fiz com a ponta do lápis. Molhei, coloquei lá, e rodei, né? Pra vocês colocarem, fazerem um círculo perfeitinho. Ou se quiserem fazer assim, deixar com carinha mais de nenenzinho, né? Podem fazer assim também. Narizinho,
com a própria caneta você consegue fazer, ou da mesma forma com o pincel. Molha ali e coloca formando o narizinho. Uma outra coisa que fica bem bonitinha nas bonecas é você fazer as bochechinhas rosadinhas. Dá uma outra vida, né, no bonequinho. Vocês pegam, então, o blush, maquiagem que vocês tiverem em casa. Se não tiver blush, pode ser uma sombra rosa. Pode fazer tanto com o cotonete, ou vocês fazem com o dedo. Eu gosto de fazer com o dedo porque você sente ali a quantidade e podem espalhar melhor, né? Olha só. Assim, bem simples. Fica bonitinho. Vocês podem fazer os cílios também com a caneta. Tá? Os cílios, a sobrancelha. Olha lá, já deu uma carinha diferente. Pra ficar mais bonitinha a nossa bonequinha, vocês podem usar utensílios que vocês tiverem em casa, de enfeites, botões, igual nós colocamos ontem nos materiais. Ou vocês têm uma miçanga. Eu deixei separadinho aqui algumas miçanguinhas que eu tinha aqui. Então, meus amores, era essa bonequinha que eu gostaria de ensinar a vocês. E tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso, vocês são criativos. Aproveitem, vocês podem fazer todos os modelos, podem fazer bonequinho de neve, podem fazer Papai Noel, podem fazer palhacinhos, bonecas, meninos, meninas. Aproveitem e eu gostaria de ver todos os posts de vocês, tudo que vocês fizeram, tá? Muito feliz mesmo de ter compartilhado esse momento com vocês. Um beijo, amo vocês, estou morrendo de saudade.